Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, quando Paulo de Tarso fala o seguinte: porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E na lição 139 do livro Fonte Viva, na obra de salvação, Emmanuel analisa da seguinte maneira: por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, segue-se comumente o desespero e a inconformação reclamando sobre os raios mortíferos da cólera, as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramos-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carreia para o nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra de salvação. E ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A Terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre. Estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Vamos fazer a análise desse texto assim. Por que não somos compreendidos? Porque o Evangelho fala para a gente que a porta da perdição é larga, mas a porta da salvação é de poucos. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A maioria vai escolher continuar na zona de conforto, preso aos seus vícios, alegando liberdade de uma falsa maneira, porque liberdade que te escraviza aos instintos mais primitivos não é liberdade. E, embora possa parecer paradoxal, a disciplina nos ajuda a ter liberdade. Mas a gente vai perceber o seguinte: chega um determinado momento em que a gente não quer mais ficar naquela zona de conforto. A gente quer alcançar esses espíritos que estão aí trabalhando também e sempre trabalhando pelo progresso da humanidade. Então, o que é que acontece com a gente? A gente começa a ficar diferente das pessoas, começa não mais a participar de alguns prazeres e, por conta disso, a gente vai estar não sendo compreendido e vivendo a solidão cada vez mais. A solidão que todos, sem exceção, experimentaram quando quiseram fazer alguma coisa. Foi Jesus, foi o próprio Paulo de Tarso, né? Emmanuel fala também que passou por momentos de solidão. O Chico falava que passava por momentos de solidão. Divaldo teve uma palestra dele que ele falou uma coisa muito profunda. Ele falou: gente, eu fiquei minha vida inteira viajando o mundo todo para falar sobre doutrina espírita e sozinho. Vocês não imaginam qual é o sentimento que tem quando você entra num quarto de hotel ou de pousada de um país que a cultura é diferente da sua, para você dormir no dia seguinte sozinho, você fazer uma nova palestra, um outro estudo, depois pegar um avião e vir embora para casa. Então, essas pessoas que chegam a esse ponto, eles experimentam sim a solidão e a sensação de que não estão sendo compreendidos, as dificuldades que cercam. E o que acontece? Na grande maioria das pessoas, né, a gente faz essa pergunta para a gente mesmo, e o desespero e a inconformação vem em forma de cólera. Agora que a gente fala: mas o mundo não tem o que merece. Quando a gente quer fazer uma coisa de bom, são poucas pessoas que nos acompanham. As pessoas estão querendo caminho da perdição, estão querendo criticar para tentar puxar de novo você para aquele meio comum, e essa revolta, essa cólera, a gente poderia aqui usar o tempo todo que a gente tem para dizer qual é o mal que essa cólera vai fazer ao nosso corpo físico, quando até o Emmanuel fala aqui que vai trazer os desequilíbrios orgânicos inabordáveis. Hipertensão,
hipertireoidismo, excesso de adrenalina jogado no sangue o tempo todo. Cada vez que a gente se encoleriza, cada vez que a gente busca a ira, a gente está fazendo um verdadeiro terremoto dentro do nosso corpo físico e a conta vem depois, né? Então as pessoas primeiro se entregam à cólera para depois entrarem nas queixas preguiçosas e até enfermiças. Agora, gente, a gente vai ter a sensação, até a impressão mesmo, de que o comum, a porta da perdição, o que é mais fácil, a zona de conforto, é alguém pisar no nosso pé e a gente revidar. Esse é o comum, todo mundo, todo ser humano traz isso. Agora, quando a gente começa a olhar para aquela pessoa que pisou no nosso pé e consegue se dar a oportunidade de respirar um pouco e pensar, coitado dele, ele por estar pisando no meu pé, ele não tem noção do quanto ele está se comprometendo com a lei de causa e efeito. Aliás, a lei de causa e efeito, ela responde a gente na medida exata do que a gente busca. A gente vai perceber isso um dia, gente. A gente começa a se afastar da sociedade e a gente vai experimentar a solidão, porque a sociedade vai se afastar da gente também. A gente começa a ser uma pessoa muito nervosa e as pessoas não vão ter paciência com a gente, também vão se afastar da gente. Parece que o que a gente dá para a sociedade dá de volta para a gente, né? Então, um grande segredo para a gente conseguir atingir um dia essa categoria desses espíritos que são trabalhadores é a gente investir mesmo naquele tratamento que a gente tem que fazer para a gente, para poder dominar a cólera, para poder controlar a ira. E a gente sabe até que para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de muito estudo diário como esse que a gente está fazendo, muita prece e principalmente prece no momento de crise. Já aconteceu comigo, por exemplo, de repente sofrer uma coisa que dentro do meu julgamento, né, foi uma injustiça muito grande. Eu comecei a revidar na hora que pisaram no meu pé, mas aí, naquele mesmo momento, eu comecei a perceber que aquela pessoa também estava muito desequilibrada. Eu fui procurando me retirar para encerrar aquela conversa. Depois que eu me retirei, ainda fiquei pensando, vou fazer alguma coisa para compensar isso que ela fez, e de repente falei, não, a gente respira fundo aí até que vem aquela voz e fala, tá vendo, se eu deixasse você sozinho, como é que você ia agir? A gente estava do teu lado. E eu ainda falo assim, então vamos fazer uma coisa agora, faz uma prece por ela. Vamos lembrar que Chico falava assim, muita paciência com aqueles que são carentes de Jesus, aqueles que não têm Jesus. E a gente vai perceber o seguinte, que o dia que a gente conseguir passar por uma sequência, uma bateria de provas, de pessoas nos testando, e a gente não se deixar entrar na ira, a gente vai receber o diploma de aspirante a alguém que realmente está fazendo alguma coisa para modificar a nossa humanidade, para fazer a nossa humanidade progredir. Que enquanto a gente estiver deixando a cólera falar mais cedo, né, eu quero fazer o meu trabalho, mas me deixa em paz. Não, gente, os obstáculos vão aparecer, porque vocês conseguem imaginar, por exemplo, o que aconteceu com o próprio Paulo de Tarso, ele sendo desconfiado o tempo todo pelos judeus porque ele tinha se tornado cristão e pelos cristãos porque antes ele era judeu. Vocês conseguem imaginar se Jesus revidasse qualquer coisa durante aquele período em que ele estava sendo preso? Ele já tinha mostrado um pouquinho antes, quando secou a figueira, que ele podia fazer alguma coisa também com aqueles que estavam prendendo, mas ele usou algum momento de coisa ruim para eles? De maneira nenhuma. Ele conseguiu ali com um equilíbrio fora do comum, que é o equilíbrio que a gente busca. Se Deus quiser, a gente vai ter um dia, com certeza a gente vai ter, mas a gente busca ter o mais breve possível. Que a gente não está querendo mais ser mais vítima do que a gente já foi e do que a gente é, desses momentos de cólera, desses momentos de ira. Que eles não trazem nada, exatamente nada de bom para a gente. A intemperança mental carrega para o nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos. E ele fala para a gente, Emmanuel, olha, isso porém acontece porque não somos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, não, mas sim para a obra da salvação. Como é que eu vou restaurar as trevas, né? Como eu vou restaurar um serviço sobre as trevas da desordem? Não vai ser restauração, gente. A restauração vai ser trazendo paz. Então ele termina aqui para a gente, ó. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. E por mais aflitiva que seja a tua situação, ampara sempre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.